Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Neogrid. Antes de nós iniciarmos, eu chamo a atenção de todos vocês para o aviso legal que está disponível aqui na nossa tela. É um privilégio tê-los conosco nesta manhã. Eu sou Vanessa Coche e vou apresentar para todos vocês o time da Neogrid que está conosco nesta manhã. São eles, o Jean Klaumann, que é o nosso CEO, o Thiago Greck, CFO, e o Thomas Black, Head de Relações com Investidores. Nós já vamos iniciar a nossa apresentação e, após a conclusão dela, nós abriremos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E, claro, vocês estão super convidados a enviar as suas perguntas pelo nosso chat. Eu convido, então, agora Giancarlo para iniciar a sua apresentação. Giancarlo, nosso CEO, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia a todos e obrigado por conectarem-se conosco hoje. Para mim é um prazer representar a Neogrid no call de resultados pela primeira vez. Pessoal, antes de entrar nos destaques do trimestre e desse período recente que tivemos na Neogrid, vou me apresentar rapidamente e compartilhar as primeiras impressões desses 10 dias iniciais. Toda a minha carreira foi formada em tecnologia em empresas de tecnologia B2B, assim como a Neogrid. Tive o privilégio de trabalhar em grandes e líderes organizações europeias, americanas e, mais recentemente, em empresas nacionais, como a minha passagem por DataSul e depois TOTUS, e os últimos 11 anos pela Lynx e depois Stone. Na minha experiência acumulada nesses mais de 20 anos, pude viver os mais diferentes papéis organizacionais em empresas também de capital aberto e que atuaram em desafios muito análogos, muito semelhantes ao que eu tenho encontrado na Neogrid. O meu entusiasmo quando vejo as oportunidades e alavancas que nós temos de crescimento trazem a segurança de que a gente tem muitas oportunidades que poderia agregar num curto espaço de tempo. Falando sobre as primeiras impressões, queria destacar primeiro o conforto após a recente aprovação dos números de 2021, de encontrar uma empresa com uma governança sólida e uma atitude muito conservadora em todas as provisões e conceitos contábeis que geraram os números que iremos apresentar. Outro fator de muita felicidade também é encontrar um time com muito orgulho e pertencimento, no momento em que todas as empresas de tecnologia do mundo brigam por atração e retenção de talentos. Pude conhecer rapidamente algumas das empresas adquiridas no ano de 2021 e vejo uma complementariedade muito interessante no nosso portfólio, que vai permitir ainda mais oportunidades de cross-sell e upsell e seguramente gerar ainda mais valor para a nossa comunidade de clientes. Sem dúvida, como todas as empresas que cresceram orgânica e inorganicamente como nós, assim como oportunidades, temos desafios à frente para garantir a melhor integração dos nossos produtos, consolidando uma suíte e não uma soma de produtos avulsos. Assim como a minha chegada, quero destacar também um grande reforço no nosso conselho de administração, com a chegada de Jorge Steffens. Jorge tem um domínio impressionante do mercado de tecnologia e é muito bom poder contar com a expertise dele em todos os nossos próximos passos. Seguramente teremos oportunidade nos próximos meses de conversar de maneira mais próxima, com um assessment mais claro das nossas oportunidades e atualizando o nosso roadmap para os próximos ciclos. E agora, gostaria de convidar o Thiago para fazer um recap do ano de 2021, apresentando alguns dos nossos destaques. Bom dia a todos, obrigado pela atenção. Bom, vou fazer um breve recap do que foi o ano de 2021 para a Neogrid. Bem, esse foi o nosso primeiro ano completo como companhia aberta. Iniciamos essa história no final de 2020 com a realização do nosso IPO, captando recursos para pavimentar a estrada de crescimento que projetamos para a Neogrid. Iniciamos com a primeira aquisição pós-IPO, trazendo a Smart para a família Neogrid. Ampliamos o portfólio para ofertar também soluções inteligentes no gerenciamento e execução de promoções ao varejo. Alocamos recursos em P&D, focando no aprimoramento de plataforma e no desenvolvimento de produtos, para gerar novas receitas para a companhia.
Ao longo do segundo semestre, aceleramos a execução da estratégia de crescimento inorgânico e tivemos 4 importantes passos, como o investimento na Horus e a aquisição total da Archer e LET. E, por fim, o controle da Predify. Avançando com a complementariedade e sinergias trazidas por essas empresas inovadoras, resultando em um portfólio cada vez mais completo e robusto para a Neogrid, e para que a Neogrid seja o parceiro ideal do mercado em soluções B2B. Renovamos nosso compromisso com o time e com a comunidade e meio ambiente. Tivemos novamente a certificação GPTW, o que é uma confirmação da nossa atenção especial com as nossas pessoas, com o time que nos trouxe até aqui e que é peça fundamental para criar a Neogrid do futuro. Em 2022, seguiremos com foco na execução e entrega. Conhecemos nossos pontos fortes e fatores de vantagem. Temos uma estratégia com avenidas de crescimento claras e que estamos prontos para explorar, para adicionar cada vez mais valor à companhia, expandindo as operações ao explorar a base existente, adquirindo novos clientes, investindo em tecnologia e inovação e aumentando nossa presença em novos segmentos e geografias, além de continuar com nossa estratégia de M&A, onde esperamos ter um crescimento em 2022. Convido agora o nosso RI, o Thomas, para apresentar os destaques financeiros do quarto TRI de 2021 e de 2021. Bom dia a todos, obrigado por conectarem-se no call conosco hoje. No quarto trimestre de 2021 e no consolidado do ano, tivemos recordes de receita, registrando 58,1 milhões no trimestre e 245,6 milhões no ano, um crescimento global na casa de 16%, que contou com a participação de aproximadamente 20% da receita proveniente de contratos internacionais, que são celebrados com clientes baseados majoritariamente nos Estados Unidos e na Europa. Comentando agora as margens da companhia, a Neogrid é uma companhia que se beneficia do efeito de rede, com a plataforma que nós construímos. Esse modelo de negócios resulta em uma empresa cada vez mais eficiente à medida que há expansão de receita. Tivemos ganho de 4,2 pontos na margem bruta no trimestre e 1,1 ponto de margem no consolidado de 2021. Analisando a margem EBITDA no gráfico à direita, verificamos um patamar de cerca de 18% nas visões trimestral e anual. São margens inferiores às de 2020, em que os principais impactos são verificados em, primeiro, aceleração de investimentos em P&D, cujo aumento no ano corresponde a 2,3 pontos de margem. Segundo, despesas extraordinárias decorrentes da execução dos processos de M&A em 2021 representaram 1,8 ponto de margem. Em terceiro, a consolidação de resultados das adquiridas, que, como mencionamos frequentemente, são empresas com perfil scale-up, que nesse momento apresentam um crescimento acelerado em detrimento de rentabilidade e geração de caixa, uma dinâmica que deve se equilibrar a médio prazo. Vale destacar também que na comparação 21 contra 20, nós estamos analisando uma companhia que era fechada versus a Neogrid pós-IPO, em que existem diversas estruturas como conselhos, comitês, governança corporativa, etc., que são necessárias no dia a dia de uma companhia aberta e acabam inevitavelmente pressionando as despesas, principalmente as gerais administrativas. Na visão de lucro líquido, tivemos no quarto trimestre e em 2021 a presença de efeitos não caixa, que são a amortização de mais-valia e ajuste a valor presente de investimento. Eles são relacionados à aquisição das empresas que fizemos durante o período. Ainda assim, na visão anual do lucro líquido contábil, tivemos expansão de 18,2%, com manutenção de margem líquida praticamente similar à de 2020. Ao expurgar esses efeitos não caixa, apuramos lucro líquido caixa de cerca de 30 milhões em 2021, um crescimento de mais de 55%, com margem líquida de 12,2%, avançando mais de 3 pontos percentuais em margem.
É importante destacar que os efeitos mencionados nas dinâmicas comentadas sobre margem EBITDA e margem líquida, como aceleração de investimentos em P&D, despesas extraordinárias com M&A, consolidação de resultados das adquiridas, amortização de mais-valia e o AVP dos investimentos, são eventos naturais e completamente alinhados a estratégias definidas para o crescimento da Neogrid, tanto no âmbito de expansão orgânica, como por meio de aquisições. Seguindo nos demais destaques financeiros do período, os investimentos em P&D que mencionamos hoje no call, que são destinados à melhoria operacional de plataforma e do de novas soluções, foram 32,5% maiores em 2021. Já na visão de caixa, encerramos 2021 com uma posição de 311 milhões. Essa liquidez é fundamental para o financiamento das iniciativas de crescimento da Neogrid e é uma combinação tanto do saldo remanescente de recursos captados no IPO, que foi em dezembro de 2020, do qual nós alocamos até o momento cerca de 36%, aliado com a geração operacional de caixa. A Neogrid é uma companhia que cresce gerando caixa. E em 2021, esse múltiplo representou 1,1 vezes o EBITDA. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Muito bem, então, já concluída a nossa apresentação, nós vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Reforço aqui com todos vocês que estão conosco nesta manhã para enviar as suas dúvidas, as suas perguntas através do nosso chat. Jean, a primeira pergunta que nós recebemos vem do time do UBS. Eles querem saber se a Neogrid está antecipando algum impacto indireto no negócio por conta, né, dos eventuais soluços na cadeia logística, isso por conta da situação do conflito na Europa. Oi, Vanessa, obrigado pela pergunta. Agradeço também aqui a participação de todos e a pergunta do time do BS. Feliz por estar aqui pela primeira vez, compartilhando nossas conquistas e nossos progressos. Sobre essa questão, acho que vale lembrar um pouco sobre o modelo de negócio que nós temos nos principais produtos que compõem a nossa receita recorrente. Majoritariamente, nosso modelo de conexões, a gente é remunerado pelo tubo de dados, e não pela volumetria de dados inserida em cada conexão. Então, se uma relação entre uma indústria e um varejista eventualmente tiver alguma flutuação em relação à quantidade de pedidos, a gente está bastante protegido sobre esse tema e a gente não prevê nenhum impacto dessa natureza por essa questão, pela natureza do nosso modelo de negócio. Eventualmente, se a gente perceber a continuada recessão advinda desse tema, uma ou outra indústria pode ter o seu relacionamento encerrado com o varejo. E aí sim, a gente tem alguma penalização, mas acredito que vai ser imaterial. Não é um tema que nos preocupa nesse momento. Muito bem, obrigada, Jean. A próxima pergunta é da Karina do Citi. Karina, obrigada também por estar com a gente nesta manhã. Tiago, ela quer saber o seguinte, se vocês poderiam abordar mais sobre as margens e as diferentes verticais de negócios. Bom, obrigado aí, Karina, pela pergunta. A gente já vem falando bastante tempo que o modelo é importante ressaltar, né? Que o modelo que a gente tem hoje, principalmente quando a gente olha a margem bruta, que é um modelo mais de plataforma, acaba que os custos, muitos custos, eles são similares, como, por exemplo, nuvem, em quase na maioria dos produtos. Então, quando a gente fala de margem bruta, que a gente teve uma evolução importante agora no terceiro trimestre, aí alcançamos 68%, uma evolução aí de 3 a 4 pontos em relação ao trimestre anterior, ele é bem similar em quase todas as verticais de negócio, né? Não tem grandes diferenças nas verticais de negócio. Justamente por esse modelo onde praticamente todas as tecnologias hoje trabalham nas mesmas plataformas. Então, um pouco disso. Quando a gente fala um pouco mais de margem EBITDA, né? A gente, nesse trimestre, conseguiu também dar uma avançada em relação ao trimestre anterior, visto que o trimestre anterior a gente teve alguns efeitos muito pontuais, né? A gente conseguiu já ter um avanço já bastante importante também nesse semestre, mas continuamos aí com investimentos muito fortes, principalmente em tecnologia e alguns impactos específicos dos M&As, que ainda acabam impactando um pouco aí na margem gerais do negócio.
E aí, Tiago, ainda com você, nós tivemos algumas perguntas enviadas sobre as despesas operacionais do período. Então, nós temos perguntas aí direcionadas para você comentar sobre essas dinâmicas no quarto trimestre em 2021. Bom, eu já antecipei um pouco a resposta, né? Mas vou seguir aqui, então, tentando olhar todas elas de maneira geral. Voltando, então, um pouquinho para a margem, a gente teve essa evolução importante. Aqui é uma tendência, conforme a gente vai aumentando a receita, as margens não são relacionadas totalmente com o aumento de receita, a gente sempre tem um pequeno ganho aí de eficiência, então a tendência de estar lançando novos negócios, de estar crescendo a receita, conquistando novos clientes, podem contribuir para que a gente tenha um avanço de margem bruta. Quando a gente abre para os 3 principais blocos de despesas da companhia abaixo da margem, né, começando por tanto nas comerciais como nas administrativas e nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, a gente sente, obviamente, que todo o mercado de tecnologia sente uma pressão principalmente voltada à inflação e ao mercado de trabalho. Então, a gente tem um aumento aí basicamente numa média de 10% de dissídio em toda a base. A gente tem um mercado de tecnologia muito disputado, então isso também traz uma pressão um pouquinho maior. Então, esse é similar, tanto no custo como em qualquer uma das outras linhas de despesa da companhia. Outros pontos específicos, quando a gente fala de, principalmente, administrativas, primeiramente, a gente tem um impacto bastante forte das aquisições, né, que no primeiro momento trazem seus custos específicos e também os custos das próprias adquiridas. E o primeiro ano, quando a gente fala do global do ano, o primeiro ano como companhia aberta, que carrega uma série de custos a mais, vamos dizer assim, para a companhia. Então, esses são os 2 pontos principais. Quando a gente olha para a P&D, é justamente mais o investimento que a gente tem feito mesmo nas linhas de tecnologia, voltadas a incremento de plataforma, de novos produtos, etc., etc. Então, mais ou menos esse é o comportamento, o que faz que a gente conseguiu, no ano, ter uma margem similar, bruta, ao ano passado, com um crescimento agora no quarto trimestre, mas um impacto nas linhas de EBITDA, principalmente por esse investimento em P&D e esses investimentos em novas aquisições, que trazem um impacto no resultado do ano, mas, obviamente, a gente imagina que a médio e longo prazo não só tragam um incremento muito bom de receita para a companhia, como também uma melhoria a longo prazo das margens. Ótimo. Jean, nós temos mais uma pergunta do time do UBS. Como é que a empresa está vendo essa agenda de M&A, principalmente na questão de precificação do mercado privado versus empresas listadas? Algumas das verticais da empresa seria prioritária na agenda de M&A? É a pergunta do time da UBS. Obrigado, Vanessa. Bom, a questão de M&A é uma agenda super estratégica para a Neogrid, como sempre foi, né? Ao longo da história fizemos 15 aquisições. Esse ano seguramente é uma agenda que vai ganhar novos capítulos, temos boas novidades aí para apresentar ao longo do ano. A gente tem um pipeline robusto para essa agenda. Acho que até aqui a gente tem sido bastante cuidadoso na escolha, na composição do preço das empresas que nós adquirimos, pagando múltiplos que eu acho bastante saudáveis. E acho que o mercado esse ano tende a ter uma dinâmica que tende a arrefecer um pouco o apetite das empresas privadas, dada a escassez de recursos que a gente tem visto mundo afora. Então, acredito que a gente tem tudo para continuar crescendo através de M&A e seguindo a linha assertiva de investimento e precificação dos ativos que passaram a fazer parte do time Neogrid. O Jean e o Daniel Federle, lá do Credit Suisse, quer saber se as empresas adquiridas apresentam um perfil de grow e margem similar à Neogrid. Oi, Federle, que bom te reencontrar por aqui. Um forte abraço para você. Obrigado pela pergunta. Federle, eu tenho 10 dias de casa, né? Ainda é muito cedo para fazer diagnósticos conclusivos. Mas as primeiras impressões que eu tenho é que nós encontramos nas adquiridas empresas que têm um conceito de SaaS um pouco mais maduro do que a Neogrid originalmente, um produto um pouco mais democrático
e, consequentemente, um potencial de crescimento maior do que o nosso pace atual. E é o que tem acontecido nos números recentes. Quanto à margem, sem dúvida nenhuma, acredito fortemente que essas empresas, num ciclo mais maduro, vão acompanhar as margens históricas da Neogrid. E a composição dos ativos recém-adquiridos, acho que traz uma visão amplificada do quanto a gente pode impactar toda essa cadeia de consumo, não apenas olhando estoque, como historicamente a gente sempre fez, que é uma grande alavanca operacional para toda a indústria e todo o varejo, mas também tomando outras dimensões, como a dimensão de pricing e a dimensão de promoção, que passa a inferir sobre o comportamento de consumo e não apenas atender essa sincronização da cadeia. Então, acho que temos aí um ativo potencialmente rico sobre a perspectiva de growth e uma sinergia com o nosso portfólio muito interessante. Hoje nós temos mais uma pergunta para você a respeito da sua chegada na Neogrid. Quais foram as suas primeiras impressões com esse início na Neogrid e os planos que você tem para a companhia, que, claro, que já podem ser compartilhados nessa manhã com todos que estão com a gente. Perfeito, obrigado, Vanessa. Bom, depois de um ciclo longo, numa empresa com uma história de muito sucesso, né, a oportunidade de recomeçar um novo ciclo, uma empresa tão icônica como a Neogrid, é um motivo de muita realização pessoal, né? E as primeiras impressões foram as melhores possíveis. Um ambiente muito acolhedor, um time de gente que tem feito um trabalho incrível, e aí eu tenho os meus próprios benches de como a gente vê o mercado como um todo. Numa indústria que tem escassez de talentos, a gente tem o desafio para o ano de 2022 de combater o tema inflação em remuneração e também o custo de reposição das pessoas, e por isso ter um ambiente que seja great place to work, ser criativo no processo de hunting, atração de talentos, é uma oportunidade de mitigar esse impacto no custo mais importante que nós temos, que é o tema de pessoas. Então, uma ótima primeira impressão sobre a maneira com que a gente tem tratado o tema, obviamente sempre com oportunidades de continuar avançando. Nosso portfólio, com todas as aquisições que nós fizemos, eu tive uma imersão intensa nos primeiros dias, mas bastante ainda para conhecer. Sem dúvida, ainda tem muita oportunidade de transformar esse conjunto de soluções, principalmente as recém-adquiridas, em uma plataforma. E com isso a gente mirar o maior lock-in das nossas aplicações, um menor custo de servir e, naturalmente, um maior potencial de cross-sell sobre uma base que tem milhares de clientes. Entendo que esses são as duas principais oportunidades e desafios, né? O tema de gente e o tema de integração do nosso portfólio. E, claro, trazer uma visão externa para o portfólio sempre faz com que a gente perceba ativos que, eventualmente, a gente deixa de celebrar, deixa de comunicar adequadamente ao mercado e que tem um grande potencial. Eu fiquei profundamente impressionado com a qualidade das nossas soluções de planejamento. A gente atende varejistas super complexos, super exigentes, e faz isso de uma maneira impecável, gerando valor depois de anos de implementação. Também já na minha nota inicial ressaltei a robusta governança que encontrei na companhia, um conselho muito alinhado com a ideia de crescimento e robustecimento sustentável da nossa operação. E, por fim, incrível como a gente vê a quantidade de pessoas que estão aqui dentro 10 anos, 12 anos, 15 anos, numa época em que a gente vê ciclos tão mais curtos de profissionais em empresas de tecnologia e a fluidez com que esse time fala sobre o negócio. Falar sobre ruptura não é um tema convencional, não é uma conversa de boteco. E a gente tem muita gente muito qualificada que fala sobre isso nas suas conversas de boteco. Então, essa profunda especialização, a qualidade dos ativos que eu encontrei aqui, alguns adormecidos com maior potencial de exposição, dado o valor que ele gera, sem dúvida nenhuma, trazem muitas oportunidades para o ano de 2022. Então, muito feliz, muito entusiasmado com o time, com o portfólio que eu encontrei, e provavelmente no nosso próximo encontro a gente já vai ter uma visão mais clara das oportunidades e desse fine tuning do nosso go-to-market para a gente poder acelerar o nosso crescimento. Ótimo. Bom, tivemos aqui as principais perguntas enviadas pela nossa audiência, feitas pelo nosso chat. Quero agradecer a todos
pela audiência, pela presença aqui conosco nesta manhã, e convidar também todos a visitarem ali o site de RI, de Relações com Investidores, e também contatar o nosso RI para suas perguntas adicionais. Nós estamos chegando ao final da nossa webinar de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Neogrid. Quero agradecer mais uma vez a presença do Giancarlo Klaumann, CEO, o Thiago Greck, CFO, e o Thomas Black, que é o Head de Relações com Investidores. Vocês gostariam de fazer alguma conclusão final para a gente encerrar aqui a nossa webinar? Bom, eu rapidamente agradecer a audiência de todos. Mais uma vez, colocar à disposição aqui o nosso time de RI, que está disponível para responder outros questionamentos ou para conhecer mais sobre a companhia. E obrigado aí pela atenção. E bem-vindo em nome aqui do restante da companhia para o Jean. Está todo mundo muito contente aí com a chegada dele. Então, em nome de todos os colegas aqui da Neogrid, queria deixar público o nosso bem-vindo para ele aqui, para a companhia. Bom, reforçando aqui as palavras do Thiago, agradecer a todo o time da Neogrid pela primeira recepção e falando pela primeira vez com o nosso público investidor e com os analistas que nos cobrem, eu vou reforçar aqui aspectos óbvios, mas que acho que são super importantes nessa jornada de um mercado tão difícil como tem sido a economia no Brasil nos últimos anos, né? Confiem na Neogrid. Nós temos uma empresa com boa governança, uma empresa que traz crescimento, uma empresa geradora de caixa, que tem mostrado clareza de foco no mercado com enormes oportunidades e vamos ter uma jornada incrível pela frente. Conto muito com a confiança de todos vocês para a gente seguir juntos nessa jornada. Obrigado mais uma vez pela audiência e um forte abraço a todos. Tá certo, muito obrigada, Thomas, Thiago, Jean, sucesso, bem-vindo. Muito obrigada a todos, não deixem de contatar o nosso time de RI da Neogrid. Muito obrigada a todos pela audiência, sucesso e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.